Igreja, graça e paz, igreja. Oh, glória, agora sim. Bom, vamos dar início aqui à terceira parte do culto, que é a palavra. O pastor sempre diz que é a parte mais importante. É engraçado, esse caminho daqui até aqui, para mim, ele é extremamente difícil. Enquanto eu estou tocando, é natural você tocar, ainda mais no meu caso, que já estou há muitos anos tocando, então é algo muito natural. Até porque quando a gente está louvando, a gente está sempre falando de bênçãos, a gente está sempre adorando. Mas quando eu ando daqui até aqui, eu falo, Senhor meu Deus, por que o Senhor me dá sempre uma palavra pesada para a igreja? Porque sempre que eu chego até aqui, eu queria, igreja, pregar aqui essa noite, só derramar de bênçãos, dizer para vocês que vai dar tudo certo, continua do jeito que está, vai dar tudo certo. Eu queria dizer para você isso, queria falar, continua do jeito que você está caminhando, que vai dar certo, mas não me permite dizer isso. Isso é engraçado. Eu queria chegar e dizer, olha, continue do jeito que você está, que as bênçãos serão derramadas. Continue andando como você está, e você vai ser derramado toda sorte de bênçãos sobre a tua vida. Mas eu não posso dizer isso, porque eu estaria mentindo para vocês. E por isso que eu digo, quando andar daqui até aqui é muito difícil, porque o Senhor fala, não leva isso para a igreja. Infelizmente, igreja, eu vou ter que trazer uma palavra pesada para vocês. Como o pastor louvou, me refaz. Você acha que refazer é fácil? Você acha que um vaso que quebra é fácil ser moldado? Você acha que um vaso que era de um jeito, com 5, com 10, com 15, com 20 anos, depois que ele é quebrado, é fácil? Você que andou a tua vida, a vida inteira descaminhado, a vida inteira batendo a cabeça, e aí você chega, tu acha que é fácil mudar? Tu acha que é fácil? Não é, não é. Por isso que muitos ficaram para trás. Por isso que nesse último culto de domingo desse ano, a igreja está meia vazia. Porque muitos não aguentaram ser refeitos. Muitos não aguentam o peso da palavra. Muitos não aguentam olhar para a cruz e a cruz refletir o quão você está andando fora da vontade do Senhor. E é por isso que muitas vezes me dói, porque eu queria falar outra coisa para vocês. Eu queria dizer que está tudo bem. Eu queria dizer que você podia continuar caminhando assim. Que o Senhor ia abençoar. Ele abençoa, porque Ele é bom. Mas sabe o que Ele é? Além de bom, sabe o que Ele é? Ele é justo. Ele é justo. E a justiça dele sempre é feita. Não há bondade sem justiça. Por isso que muitas vezes nós estamos caminhando. Estamos caminhando achando que está indo tudo muito bem. Mas não está. Ele derrama, Ele abençoa. Ele abençoa. Ele cuida, Ele cuida. Ele te livra, Ele te livra. Ele faz tudo isso. Mas o que Ele quer é muito mais com você. O que Ele quer é um compromisso maior com você, igreja. Ele não quer simplesmente você andando por aqui, visitando. A palavra diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas nós fazemos ao contrário, buscamos tudo antes do reino de Deus. Buscamos satisfazer os nossos prazeres, as nossas vontades, os nossos medos, os nossos anseios, os nossos problemas. E o reino de Deus fica lá esquecido. A Deus dará. Ei, igreja, é contigo que eu falo, igreja. Eu quero que, se você não esteja satisfeito aqui com o que nós pregamos, levante-se. Porque não vou falar aquilo que você gostaria que eu falasse. Porque, sabe por quê? Porque Cristo, o tempo todo com seus discípulos, com seus apóstolos, Cristo sempre exortou. Cristo nunca passou a mão na cabeça deles. Quando precisou repreender, Ele repreendeu. E longe de mim achar qualquer coisa parecida em Cristo.
mas eu não posso fazer isso. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos por estar na tua casa nessa noite. Noite que o Senhor preparou, meu Pai. Noite que o Senhor preparou para que nós estássemos juntos, meu Pai. Noite que o Senhor nos colocou todos juntos aqui, meu Pai, para ouvir a tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem em nossos corações, para que possamos ser transformados por ela, por essa palavra, meu Pai, que tem poder de transformar. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha iluminar, que o Senhor venha nos perdoar dos nossos caminhos errados, que o Senhor venha derramar sobre nós, meu Pai, entendimento, compreensão e sabedoria, meu Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. O 23, na minha versão, fala: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Amém? Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Amém, igreja. Repare que aqui ele nos traz algo de regeneração. Refazer algo que estava feito, vamos fazer de novo. Regenerar, vamos gerar algo que foi gerado lá atrás. Repare que as coisas se juntam. Mas antes de falar em regenerado, eu queria falar um pouco sobre como nós vivíamos antes de conhecer a casa do Senhor. Antes de nós sermos chamados para a obra do Senhor. Eu vou falar por mim. Eu vivia sem esperança. Eu vivia sem fé. Vivia agarrado às coisas do mundo. Vivia agarrado aos resultados que o mundo podia me dar. Eu era confiante que o mundo ia satisfazer todas as minhas vontades, todos os meus caprichos, todos os meus desejos. Eu transitava pelo mundo, transitava consumindo o que o mundo me dava. Era prazível e ensoberbava a minha alma e o meu espírito, porque eu falava: eu estou bem, eu estou crescendo, eu estou indo muito bem. Eu não olhava para os lados, eu feria as pessoas. Eu não olhava para as pessoas mais próximas que me amavam, porque eu só olhava para mim. Eu estava procurando, eu queria, era o meu prazer, a minha satisfação. As pessoas eram como se fossem pedaços de asfalto que eu pisasse para me levar a um lugar melhor, a um lugar maior. Eu não media o preço, a dor de quem estava do meu lado, de quem comigo andava. Porque eu tinha um objetivo, que era o meu prazer, era satisfazer os meus desejos, os meus caprichos, sobretudo os meus caprichos. E ali eu caminhava, porque eu buscava uma aceitação, eu buscava ser aceito por aqueles lá atrás que nunca me aceitaram. Pai, mãe, muitas vezes, sempre repreendendo, sempre dizendo: você não é bom nisso, você não é bom naquilo. E eu buscava uma aceitação no mundo, que o mundo falasse: Marcelo, você conseguiu. E aí eu ia olhar para o fantasma do meu pai e da minha mãe e ia falar: papai, mamãe, eu consegui. Só que no meio desse caminho, um anjo que está aqui essa noite me falou da palavra do Senhor. Me falou que existia um caminho, existia uma verdade, existia algo mais além do que me satisfazer das minhas coisas daqui, que havia algo maior. Havia talvez um caminho que talvez não fosse tão fácil de prosseguir, de perseverar nele. Um caminho que não fosse tão fácil, mas era um caminho que levava à salvação. E aí, como está escrito em João 16, 15, 16, nós fomos chamados. Irmãos, você está aqui nessa noite, não porque você escolheu estar, porque o Senhor deseja que você esteja aqui. Você vai para o caminho do Senhor
Não é porque você acha que você está tomando uma decisão. Nós sim decidimos muitas vezes nossas vidas, mas nós somos eleitos por Ele para estar no caminho, para estar fazendo a obra. Nós somos escolhidos por Ele. E nós não devemos estar achando que por somos escolhidos somos melhores, mas nós somos um povo eleito. Nós somos uma nação eleita. Nós somos uma nação em Cristo Jesus, que por muitas vezes é acuada, por muitas vezes ela é tímida, por muitas vezes ela tem medo, por muitas vezes ela esquece quem tirou da escuridão, quem te tirou das trevas. Muitas vezes nos esquecemos. Andamos como se nós simplesmente disséssemos, nós somos cristão. Aqui minha carteira, está vendo, eu sou cristão. Mas professa, aonde que você é cristão? Aonde está o teu cristianismo? Aonde você está adorando o Senhor? Aonde você está falando das coisas do Senhor? Aonde você está gerando frutos? Aonde? Aonde? Falar é muito fácil, eu sou cristão. Mas aonde que você está mostrando aquilo que é realmente o seu cristão? E quando nós somos chamados, nós somos transformados, como a Emily trouxe aqui. Nós não somos transformados pela nossa força, nós não somos transformados pelo nosso empenho, nem pela nossa, por estar sentado tocando aqui, que eu poderia tocar o resto da minha vida aqui e ir para o inferno. É isso que nós precisamos entender, igreja, que não é pelo que nós fazemos, não é por estar tocando, não é por estar pregando, é pela fé. É por entender, como a Emily falou, que pelo sangue de Cristo nós somos restaurados, que nós somos uma nova criatura, que quando o sangue de Cristo ele liberta e nos purifica de todo o pecado. Você crê nisso, igreja? Precisamos crer nisso, porque senão a vinda de Cristo não tem sentido. Para que ele veio aqui? Simplesmente para vermos ele na cruz. O sangue, a propiciação do sangue de Cristo na cruz foi suficiente para nos justificar diante do Pai. Amém? Vocês estão tristes. É motivo de alegria, porque se você reconhece, confessa com a tua boca e no teu coração crê que Ele ressuscitou através desse sacrifício, você é salvo. E se você é salvo, se você tem essa certeza, você tem que estar dando glória a Deus, você tem que estar pulando de alegria. Porque nós não vamos para o inferno. E quando nós olhamos para o lado, olhamos para o outro, quantas pessoas que nós amamos, quantas pessoas que nós queremos, quantas pessoas que muitas vezes nós falamos da obra, do amor, da obra salvífica de Cristo, do amor de Jesus, e eles não te ouvem. O mundo não nos ouve. O mundo não nos ouve. Mas como o pastor falou, nós precisamos continuar falando do amor de Cristo. Nós não devemos nos cansar. Ainda que seja a última coisa que nós façamos na nossa vida, é falar que nós servimos a um Deus vivo, como a palavra diz aqui. Ele nos regenerou por meio de uma palavra viva. Viva! Que é vivo. Você está morto? Não, nós estamos vivos em Cristo Jesus. Existem religiões que elas promovem o assassinato, a morte, para que a fé dela seja constatada. Sabe o que nós professamos, irmãos? Sabe o que nós professamos na nossa fé? Amor. Qual é o primeiro grande mandamento? Deuteronômio 6. Amarás a teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, de toda a tua alma. E o segundo, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Amor. Isso é o que nos faz ser diferentes, que nós temos um amor cristão, um amor que nos faz parar para a irmã e falar, tu estás com um problema, eu sento do teu lado e ouço o teu problema, eu caminho com você. Regeneração é aquele Marcelo morto e transformado
regenerado, vivo de novo, nascido de novo, através do sangue de Jesus. E esse mover não pode nos deixar parado. Nós não podemos andar, caminhando, esperando. Nós temos que ir atrás, porque se você vive isso, você tem que buscar isso todos os dias, todas as horas da tua vida. Eu fui a vários enterros esse ano. Acho que foi o ano que eu fui mais enterro esse ano. E como é incrível você olhar aquela vida ali, e você olhar e falar, meu Deus, passa tão rápido. E aí você se vê um dia ali. Eu me vi ali, não sei quanto tempo. E eu falei, meu Deus, eu vou chegar uma hora que eu vou estar ali, e vão ter pessoas que vão estar me olhando ali, chorando, outras dando graças a Deus, mas vão estar ali olhando para mim. E tudo que eu pensei aqui, que eu tentei aqui, que eu quis construir aqui, ficou para trás. Só uma coisa não vai ser roubada de mim. A igreja sabe o que é. É a vida eterna com Cristo Jesus. Se você não está buscando isso hoje aqui, se você veio à casa do Senhor e não está olhando para isso aqui, fique atento. Porque é isso que o fim de todos nós, é lá. Verdade, igreja. Eu queria dizer que não, eu queria dizer que ia ser uma casa na Riviera, que ia ser uma casa maravilhosa, no lugar mais maravilhoso que vocês imaginassem, com um carro automático, comendo do melhor, mas não é. É buscar, estar na presença, querer, ter vontade, buscar Ele em primeiro lugar. Amém? E aí, seguindo a esse preço da cruz de Cristo, como está escrito em 1 Coríntios 6:20, foi um preço alto, foi pago um preço alto naquela cruz, pela sua vida e pela minha vida. Que nós possamos olhar para Cristo Jesus, que sem conhecer você, sem me conhecer, pagou um preço alto, para a tua salvação, para que hoje nós pudéssemos falar, eu tenho um Deus que entregou a sua vida para minha salvação. Porque se eu chegasse diante do Pai e olhasse para Ele e falasse, Senhor, eu ia ser, na hora que eu chegasse perto dEle, eu já seria exterminado com a ira de Deus. Esse Jesus, que era Deus, teve que aprender a andar, teve que aprender a falar, teve que aprender a comer, teve que aprender um monte de coisa para ser que nem nós, para entender de cada um de nós, para amar cada um de nós, com os defeitos que você tem, com as limitações que você tem, com os medos que você tem. Ele te amou primeiro, Ele amou antes de que você pudesse nascer. Percebe o tamanho do amor? Antes de que nós viéssemos aqui, Ele já te amava. Olha isso, fecha teus olhos, recebe esse amor. Não é um amor daqui, pessoal. Não é esse amor que do namorado, da namorada, do marido, da marida, da esposa, que ele é totalmente, muitas vezes, condicionado. É um amor que nada pede. É um amor que nada cobra. É um amor infinito. É um amor que nos faz caminhar. É um amor que muitas vezes quando falhamos e nós olhamos e nos colocamos diante dele e fala, sim, meu filho, perdão, é claro que eu te perdoo. É claro que te perdoo. E é claro que te perdoo. Mas você e eu, muitas vezes, não perdoamos. Cristo já te perdoou. Cristo está te perdoando essa noite.
está liberando perdão pela sua vida hoje. E Ele nos perdoa. Agora, sabe quem precisa perdoar? É você. Ele te perdoa, você se perdoa. Você tem se perdoado. Você tem olhado para dentro de você, como diz as Escrituras, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Você tem olhado sinceramente para você e perdoado aquilo que precisa ser perdoado, coisas que estão te prendendo, coisas do passado que estão te retendo. O ano está chegando ao fim, um novo início, uma nova esperança, algo novo está começando agora a partir de daqui a 2 semanas, e você vai carregar tudo de novo, mas carregando mais coisa. Você não vê que você vai cair, cada vez é mais pesado se você não soltar, mas Cristo te perdoa. Recebe o perdão, permita ser perdoado por Ele. Oh, meu Deus, você anda tão triste, tão preocupado, tão desanimado, mas Cristo já te perdoou. Amém. Eu queria trazer um pouquinho, tem 2 passagens aqui, que eu só vou fazer uma menção sobre ser regenerado. Em João 3, a partir do versículo 3 ao 8, Nicodemos está conversando com Jesus e ele fala: como eu posso herdar o reino dos céus? E Jesus fala: você precisa nascer de novo. E Nicodemos fala: poxa, mas eu preciso entrar dentro da barriga da minha mãe de novo. Ele fala: não é esse tipo de nascimento. É nascer de novo. É deixar que aquilo do passado, tudo aquilo que te prendia, tudo aquilo que te limitava, todo o pecado que havia em você, que você deixe para trás, que você coloque no altar do Senhor, e que uma vida nova seja através de Cristo Jesus. Nova criatura somos quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. E Nicodemos entendeu que não precisava entrar da barriga da mãe dele de novo, simplesmente reconhecer Cristo como Salvador. Saulo caminhando no deserto, indo para Damasco, caminhava, de repente, escurece tudo na mente dele. Aquele homem que ia matar cristãos, de repente é tocado por Cristo, e Cristo fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí tem um mover na vida de Saulo, e ele é batizado por Cristo como Paulo, e é transformado, ele é regenerado, e começa a gerar frutos. E eu queria trazer uma breve passagem sobre um apóstolo, que tinha uma vida talvez parecida com a minha lá no começo, mas que ele foi sendo moldado, não facilmente. E aí que está a igreja. Não é fácil. Tiago sempre trazia isso nas ministrações aqui de sexta-feira. Ele dizia: não é fácil. E a gente sabe que não é fácil. Perseverar no caminho do Senhor não é fácil. Se fosse fácil, eu volto a falar, isso aqui estaria com fila lá fora. Mas como não é fácil a estrada, o caminho é estreito e a porta é estreita, são poucos os que ficam, os que permanecem. Eu queria falar sobre Pedro, fazer um pouco na linha do tempo do apóstolo Pedro. Se nós lembrarmos um pouco, em Mateus 1,16, Jesus encontra Pedro, um pescador. Pedro era um homem como nós, trabalhador, era casado, ele tinha uma vida normal. E ele é chamado. O Senhor chega até ele e fala: a partir de hoje eu vou te fazer pescador de homens. Pedro naquela noite estava fracassado, frustrado, porque não havia tido resultado na pesca dele. Jesus Cristo fala: vai para onde eu te mostro, lança a rede para onde eu te falar, e você vai ver.
Pedro faz isso, lança a rede conforme a vontade de Deus, Cristo Jesus. E ali é uma bonança muito grande. Pedro fala, meu Deus, quem é esse? Quem é esse? E ele fala, eu largo tudo e vou contigo. E começa a caminhada de Pedro com Cristo. Como nós andávamos da mesma forma, batendo a cabeça daqui, batendo a cabeça de lá. E aí, de repente, nos falam assim, eu conheço um Deus que pode te libertar de tudo isso. Pode arrancar essas amarras, tudo que tem te prendido, tudo que tem te trazido tristeza, tudo que tem te limitado. Aí você fala, eu quero. E aí esse Deus mostra para você um caminho. E Pedro continua caminhando com ele. Se nós olharmos em Mateus 14, 28, Pedro foi encontrado por Jesus, estava ali num barco caminhando, Jesus, e quem chega para Jesus e fala, o Senhor me chama para ir contigo? Quem era? Pedro. Pedro começa a andar, mas o que acontece? Os medos, as limitações, ele ainda não estava preparado, e ele cai. Quantas vezes nós, igreja, estamos caminhando com Cristo, estamos indo ali na nossa jornada com Ele, e aí de repente vem uma dificuldade, vem uma tribulação, vem um problema muito grande, a gente afunda. Mas o que Ele fez? Jesus deu as mãos para ele e puxou Pedro lá de dentro. Talvez você esteja afundado hoje, mas as tuas mãos não estão abertas para que o Senhor está ali com as mãos dadas para te tirar do fundo. Pedro foi levantado. Ele escolheu sair dali. E ele foi resgatado. Mateus 16, 22. Ele tenta ali na mesma coisa, estava ali, tentou repreender. Quando ele estava ali próximo tentou repreender Jesus diante do anúncio de sua morte, Mateus 16, 22, Jesus compara ele a um endemoniado. O que tu está falando? O que sabe você, Pedro? E muitas vezes nós somos assim, profetas. Eu sou profeta. E aí começa a falar, eu sou disso, eu sou daquilo. Quantos profetas tem por aí falando um monte de coisa? Eu não gosto de ficar falando, mas a gente tem que entender primeiro que tudo que foi revelado está na palavra de Deus. Cristo, Deus revelou a palavra. Existem homens de Deus que podem trazer uma palavra? Eu não duvido, com certeza. Mas se tu tiveres que buscar alguma coisa, busca aqui. Porque quando eu busquei aqui, eu não me equivoquei. Quando eu busquei na palavra de Deus, a resposta veio. Não é verdade, Carla? Uma vez não, duas vezes não, muitas vezes. Eu busco aqui na palavra. João 13, 18. Falamos há pouco tempo atrás do vaso de alabastro. Maria Madalena ali com o vasinho dela que valia tanto. E aí Pedro fala, mas você vai lavar os pés? Vai lavar os pés ali? Espera aí. João 13, 18 não é essa passagem. João 13, 18 é quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos. E Pedro fala que não. Não, como é que o Senhor vai lavar? O pastor trouxe essa ministração há umas 2 semanas atrás. Foi isso, não foi, pastor? E aí eu pergunto para vocês, sabe qual é o Deus que te salvou e me salvou? É esse Deus que não é simplesmente um Deus que fala assim, olha, você quer ir lá em cima? Faz o seguinte, pega o Waze, ou você pega a primeira direita, a segunda esquerda, passa 3 faróis, vira à direita e você chega lá. Sabe quem é esse Deus? Que mostra quando você tem que ser servo, que mostra quando você tem que se humilhar. É um Deus que Ele mesmo, com as mãos dEle, com a atitude dEle faz. Ele não precisava fazer isso. Mas Ele fez para mostrar que Ele, sendo Deus, Ele sendo o melhor, o maior de todos, Ele se humilhou ali. E muitas vezes nós não nos humilhamos. Nós somos arrogantes com os nossos irmãos, com o nosso próximo, na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos
Não, eu? Que isso? Tá doido? Mas se Jesus lavou o pé dos discípulos, que aquele pé sujo que devia estar lá, você é incapaz de lavar a mão do teu irmão, de segurar a mão do teu irmão e falar: vem comigo que eu vou te mostrar o caminho. Vem comigo que eu vou te mostrar a saída. Tá difícil, eu sei qual é a saída. Pega o teu irmão e leva ele, mostra para ele. Que espírito cristão é esse? Dá. E tem muito mais. Quando foi chamado em Mateus 26:35 para orar, muitas vezes eu estou orando, me pego ali orando, dormindo, orando, dormindo, orando, dormindo. Às vezes dá mais sono, pastor, pastora, do que a pastora mesmo falando, né? Que às vezes está ali orando. Mas nós temos que estar diligentes, porque o inimigo está ao redor para nos estragar. E muitas vezes nós, em vez de estar orando, nós estamos dormindo. Não, eu vou dormir um pouquinho mais, que eu estou cansado, deixa a oração para amanhã. E se tu for levado hoje? Nós temos que ser diligentes com as coisas do Senhor. O Senhor tem falado comigo: Marcelo, ora, busca em oração, busca na palavra, busca em oração, busca na palavra, busca em oração, busca na palavra. Busca, buscarás e encontrarás. A palavra diz: quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Mas nós estamos pedindo errado. Nós estamos pedindo para nós, para a nossa satisfação, para o nosso ego. E o Senhor sonda. Aonde é o templo do Espírito Santo, pessoal? Não está em nós? Nós não somos o templo do Espírito Santo? Então, se tu estás falando um negócio com a tua boca, mas com o teu coração está sendo outro, ele está vendo não o que você está falando, mas o que você está sentindo, o que está abrindo, o que está aqui dentro. E aí continua. Até que no final da vida, no finalzinho da trajetória dessa caminhada, estamos caminhando como Pedro. Só que chega um momento onde Jesus é morto, Jesus ressuscita. E em Atos 2, o Espírito Santo é derramado sobre aquele povo que estava ali, em Pentecostes. E as vidas há um batismo no Espírito. E aquele Pedro, lá aquele pescador, turrão, brigão, cortador de orelhas, esse homem se transformou, esse homem foi regenerado. Esse homem pregando ali, com o pouco conhecimento que ele tinha, ele ia pregando e as multidões iam se convertendo, iam sendo transformados, iam aceitando Jesus, através da pregação daquele homem. Chega um menino lá que tinha problema de andar, devia de ser um paralítico de infância. E ele olha para Pedro e Pedro fala: eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho, o que Cristo Jesus vai te salvar. E aquele menino é curado. Aquele homem lá atrás, reparem o que esse homem se transforma. E aí eu queria ler no final da vida de Pedro, o que é um homem regenerado. O que esse homem escreve sobre a caminhada dele? Está em 2 Pedro, lá no capítulo 1, a partir do versículo 2. Eu vou ler aqui. Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira,
Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Bom, esse homem aqui, essa é, para mim, o testemunho de alguém regenerado. Alguém que está em Cristo, totalmente em Cristo. Esse homem sabe que vai morrer, não sei se algumas horas, alguns dias, algumas semanas, ele sabe que ele vai morrer. E sabe o que ele está falando aqui? Para você e eu perseverarmos, para você e eu continuarmos, porque a glória que há é muito maior do que essa daqui, porque o que ele vai deixar é muito pouco diante do que foi prometido para ele. Precisamos ter isso dentro de nós, essa verdade consumada em nossas vidas. Só assim nós conseguimos ser cristãos. E diante de toda a tribulação, diante de toda a tempestade, diante de todo o maré alto, a gente continua firme em Cristo Jesus, sabendo que Ele é a rocha. Ele é a rocha que nos sustenta. Ele é o verbo vivo. E para finalizar, em 1 Pedro, no capítulo 1, lá no verso 24, ele fala, na verdade não é ele, isso aqui é um texto, foi tirado de Salmos, de Isaías 40, na verdade. Ele fala, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. E a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Igreja, tudo vai passar. Daqui a 20 anos, 30 anos, vamos botar 30, né, pastor? Essa configuração dessa igreja vai ser outra. Os que estão aqui não vão estar. Alguns estarão e vão se lembrar de nós. De alguns de nós. Daqui a 20, 30 anos, eu não vou estar com esse porte aqui. Sei que vou estar debilitado. Não sei nem se vou chegar.
Tudo vai passar aqui. Mas eu tenho garantia de uma coisa que nunca vai passar. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Essa Bíblia, eu posso não estar mais aqui, mas essa Bíblia, quem estará aqui pregando aqui em cima desse púlpito, vai pregar exatamente o que está escrito. Porque se nós somos cristãos, se nós amamos a Cristo, se nós amamos e temos fé, nós não podemos permitir que o mundo coloque coisas que não estão aqui. Que o mundo arranque coisas que não estão, que querem arrancar daqui. Porque tudo vai passar. As modas vão passar. Mas a palavra vai permanecer. Então, nessa noite, eu gostaria de que em cima dessa palavra nós pudéssemos nos conscientizar e lançar um propósito para o ano que vem. Que nós levantemos, que nós saímos das nossas cadeiras, que nós busquemos Cristo de verdade. Ainda que vá roubar o nosso precioso tempo de algumas coisas. Mas eu tenho certeza que essas coisas que hoje vocês acham que são mais importantes, no final das contas elas não vão ter a mesma importância. Porque na hora que você precisar, o que você vai buscar vai estar aqui. Então busque enquanto há tempo. Busque a presença de Jesus enquanto se pode. Enquanto nós estamos fortes. Enquanto nós estamos com as nossas mentes hábeis para pensar. Com entendimento. Enquanto nós estamos sendo alimentados, ainda com dificuldade, ainda que não nos falte um prato de comida na nossa casa, que nós possamos buscar. Não espere para que um dia você não tenha comida na tua mesa para buscar o Senhor verdadeiramente. Não espere ficar doente numa cama para que nós recebamos aqui uma mensagem. Ore pela vida do irmão Marcelo. Porque não teve força para orar. Porque quando podia e deveria estar orando, estava buscando coisas daqui. Que nós possamos colocar um propósito, verdadeiramente. Porque vocês têm uma igreja. E se essa igreja talvez não esteja cheia, é porque tem pessoas que oram em cima da palavra, que não se corrompem para estar aqui inventando histórias para cada um. Porque sei que seria muito fácil falar coisas lindas e maravilhosas sobre o derramar de bênçãos, 1000 bênçãos. E que a gente poderia dizer que se você entrasse aqui, mergulhasse, aceitasse Jesus, de hoje para amanhã você estava salvo. Mas não tem como. Porque nós somos responsáveis. Porque se nós amamos vocês, se nós somos irmãos em Cristo, nós amamos vocês e precisamos cuidar de vocês como igreja. E como os nossos pastores fazem. E nós como igreja, essa igrejinha, pequena, humilde, mas que se prega a palavra, que nós possamos se levantar, porque aqueles que são pregados coisas fáceis, se levantam e crescem, e multiplicam em nós que pregamos a palavra de Deus, sofremos, não sofremos porque nós sofremos porque nós vemos que vidas serão levadas para o inferno, sem conhecer a palavra, vidas serão consumadas no lago do enxofre eterno, porque não se redimiram, não se renderam ao sangue de Cristo Jesus. E essa é a nossa responsabilidade, esse é o compromisso da igreja, que vidas possam ser salvos, não pela gente, mas pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? Amém, igreja. Vamos finalizar, vamos orar. Curvar as nossas cabeças e pedir a Deus, Senhor. Oh, Senhor, meu Deus. Oh, meu Deus. Fala em nossos corações, Senhor. Eu não sei, Senhor. Eu não sei o que tua igreja agora, cada um no seu particular, está falando, está sentindo. Eu não sei. Mas que o Senhor possa receber, meu Pai. Porque eu sei que o Senhor está falando no coração de cada